Meus irmãos, estamos no dia 16 de outubro, quarta-feira, memórias de Santa Edviges e Santa Margarida Maria Alacoque. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje, poderíamos assim dizer que é uma continuidade da temática de ontem. Vocês perceberam no Evangelho que Jesus respondia àquele fariseu quando percebia que não havia lavado as mãos para o almoço, era um gesto religioso naquela época, e portanto Jesus aproveitou a ocasião para poder dizer: vocês se preocupam com o exterior e deixam de preocupar-se com o interior. Hoje, Jesus no Evangelho também está já falando de determinadas práticas que os fariseus fazem e que muitas vezes não expressam a profundidade do significado daquilo que vivem. Por exemplo, na primeira parte do Evangelho, Jesus diz: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, de arruda, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Ou seja, como é que realmente eu posso fazer uma prática religiosa como a do dízimo, mas muitas vezes eu posso dizer: olha, eu pago o funcionário da igreja, eu pago o padre, eu pago isso, eu pago aquilo, portanto tenho o direito de poder. Ou seja, é como se fosse o pagamento de serviços prestados e não aquilo que poderíamos dizer, aquilo que vem do coração, a espontaneidade do coração. Ou seja, é o reconhecimento de que, de fato, tudo aquilo que Deus lhe dá, você devolve como agradecimento na casa de Deus e não pagamento de serviços prestados. Ao mesmo tempo, quando Jesus fala também no Evangelho, na segunda parte, de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e para serem cumprimentados por praças públicas, ou seja, muitas vezes você faz determinadas coisas apenas para serem vistos e não simplesmente porque são resultados do que você vive no seu coração. Portanto, devemos ter muito cuidado. Jesus está nos ajudando a poder fazer um percurso dessas práticas que podem ser religiosas, podem ser de relacionamento humano, mas que não dizem nada em respeito à profundidade ou ao conteúdo do nosso coração e da nossa vida. E tanto que o mestre da lei tomou a palavra e se sente insultado, mestre falando assim: insulta-nos também a nós. Ai de vós também, mestre da lei, e porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Ou seja, a incapacidade de você se colocar no lugar do outro. Você pode até dizer para o outro: vá adiante, siga em frente, mas você realmente não seria capaz de seguir adiante ou ser forte diante daquilo que você pode viver na sua vida. Então, meus irmãos, que hoje nós possamos olhar para tudo aquilo que nós praticamos e, sobretudo, que possamos entender que todos os nossos gestos nascem da sinceridade, da profundidade e da pureza do nosso coração. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.